A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. Você não é órfão. Sabe, filho, você não é órfão? Disse Jesus em João capítulo 14, verso 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. O Espírito Santo habitando em você é a garantia que você é filho amado. Não permita que o espírito de orfandade leve dúvidas sobre a sua filiação. Você crê em Jesus? Então você foi feito filho de Deus. Segundo João, capítulo 1, verso 12, mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Tudo que o Pai é para Jesus, é para você também. Jesus é filho, você recebeu o Espírito dele, você se tornou herdeiro com Cristo. Rejeite a imagem de um Deus impessoal. As religiões dos homens apresentam seu Deus como alguém austero, impessoal, intocável e distante. Um Deus que precisa ser apaziguado em sua ira, pelo sacrifício dos seus seguidores. O que é, pastor, orfandade? Orfandade é tudo aquilo que destrói a imagem do Pai. O propósito, a proteção, o carinho, a aceitação e o amor do Pai em seu coração. O dever da família é refletir o amor de Deus. Todo ser humano necessita ser amado e ser aceito. É uma necessidade de todos e por isso a família foi criada. Satanás tenta constantemente destruir a imagem da paternidade. A unção do Espírito converte o coração. Em Malaquias capítulo 4, verso 5, diz: E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais ao coração dos filhos, a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A unção do Espírito que converterá o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Existe uma distorção familiar, lares com imagem paterna destruída. Jefté foi juiz que fez o voto tolo. Como pai, ele teria que guardar o seu lar, mas ele expôs à morte. Sua rejeição surgiu quando foi expulso da casa do pai, porque ele era filho de uma prostituta, que permitiu a entrada do espírito de orfandade em sua vida. Os inimigos de Israel, filho de Amon, armaram uma guerra contra Israel, e por não haver valentes, eles recorreram a Jefté, que tornou chefe deles. O Senhor deu a vitória para Jefté. Não haveria necessidade de um voto tolo, como ele fez. Entretanto, as distorções em sua paternidade causaram a morte da sua filha. Juízes capítulo 11, verso 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregue os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro à porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. Ela era filha única, e não tinha com ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as vestes e disse: Ah, filha, tu me prostras por completo. Tu passares a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Como a orfandade entra nas famílias? Por apresentar uma deusa. Ídolos mostra a figura da santa, como um filhinho, sempre sem a presença do pai dessa criança. O pai é ausente fisicamente, o abandono familiar através da separação, da morte prematura,
fuga da paternidade. O pai ausente emocionalmente e moralmente. O pai se desmoralizou e mesmo estando presente, é como se não estivesse. Vive se escondendo, fugindo do sacerdócio, abdicando da sua função de pai e marido. Não se importa com os filhos, nem com os deveres e direitos. Isso leva a mãe a assumir a função de governo da casa. Os filhos levarão esse exemplo quando constituírem as suas próprias famílias. O pai autoritário, sem comunicação sadia com os filhos, descarrega muita ira ao ser contrariado ou desobedecido. Não admite questionamentos nem da esposa, nem dos filhos. Fechado, orgulhoso e egoísta. Não se dá a conhecer ninguém. Põe a capa de super-homem. Quais são, pastor, as consequências da orfandade? Forte rejeição. De alguma forma, você foi rejeitado. Sem restauração, nós sempre aceitamos a mentira de que não somos aceitos por Deus, ou somos aceitos pelas nossas ações corretas. A segunda coisa, a rebelião em consequência da rejeição. A rebeldia é produzida pela falta de amor, de aceitação de pai. A insegurança para os desafios da vida. A instabilidade deixa a pessoa infrutífera, sem autoestima. Não aposta em si mesma. Acha que não consegue fazer nada. Não aceita desafio. Aliás, corre deles. Aqui é que a raiz de muita falta de determinação. Nunca termina o que começa. Falta de direção e de propósito. Qual é o seu norte? Para onde você está indo? Qual o seu propósito? Você leva a vida ou a vida te leva? Parece que a vida não faz sentido. Mesmo na igreja, você não sabe para que serve, que parte do corpo você trabalha. Pessoas assim têm grande dificuldade de se encaixar numa visão corporal. Vivem uma visão pessoal. Vivem sem propósito corporal. Raiva e ódio dos pais. Aqui é gravíssimo, avesso do amor do pai. Distanciamento enorme entre pais e filhos. O pai que não conhece o coração do filho, pois esse não abre por causa do medo e da falta de liberdade e relacionamento. O filho que só procura o pai quando a coisa aperta. Ele não vê mais solução sozinho. O filho quer agradar a todos e vive preocupado com a sua imagem. Decorrente do pai autoritário, onde não se tem liberdade, se erra, sempre tem medo do castigo e da surra, pois o pai descarregava muita ira nas palavras, na forma de corrigir fisicamente. O pai autoritário traz a subestimação terrível, nunca confia nos filhos, nunca aposta neles, acha que eles são sempre crianças e que não possuem maturidade para realizar as coisas. E ai dos filhos que se esforçam muito, estudam muito, trabalham muito, tudo para mostrar para o pai que ele é bom e para ter a confiança dele. O medo de não ser aceito em várias situações, droga, prostituição. Quando o filho não tem aceitação em casa, outros, na rodinha do colégio, da faculdade, o aceitam. A prostituição vem violentamente nessa hora, onde o filho não tem força de resistência por causa da carência. As pessoas do mundo cercam para se sentir parte do pessoal. Aceitam drogas, bebidas, prostituição. A pior e mais terrível consequência é que levamos para Deus a imagem do nosso pai terreno. Concluímos que Deus é um ser distante, que de vez em quando quebra o nosso galho, quando o buscamos. Ou que Deus é um pai castigador, com um chicote na mão, esperando a hora de errar para te castigar. Não acreditamos na palavra do Pai. Você não é órfão. Órfão que está na igreja, ele tenta compensar a Deus com suas obras, ações, votos, sacrifícios pesados que levam à frustração. É legalista. Tem pai por parte da lei. Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Onde você encaixa aqui? Você pode ser filho que ainda não perdoou seu pai, ainda está perdido, sem direção e afeto, não se tornou o homem que deveria. Você não aceita muito bem
muito bem as autoridades, questiona demais. Você não enxerga a autoridade como proteção. Em consequência disso, você pode ser pai que ainda está ferido e continua o processo da orfandade em seus filhos, onde você percebe rejeição, rebelião, distanciamento, falta de abertura. Todo filho restaurado automaticamente se torna um pai saudável. A restauração de Deus. A primeira coisa que Deus é, antes de tudo, Pai. No Salmo 27, verso 10, porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, capítulo 1, verso 27. Os pais entesouram para os filhos. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. O Pai de Deus entesourou para você toda boa sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele preparou isso. Isso é graça. Não temos que lutar para ser aceitos, porque já somos em Cristo. Deus ama você profundamente. Deus é o seu verdadeiro Pai. Em Mateus capítulo 23, verso 9. A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. Se o verdadeiro Pai é o que está no céu, Ele nunca se esqueceu de você, nunca o abandonou. Ele é o autor da vida. Sempre que Jesus falou com Deus, o chamou de Pai, exceto na cruz, quando foi feito o pecado por nós, Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes, quando estamos sujos ou sentimos indignos, chamamos o Pai de Deus, não de Pai. Lembra-se do filho pródigo? Faz de um dos seus servos. Em Lucas, capítulo 15, verso 11, diz assim: certo pai tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos, e ali desejava se fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou várias vezes. No verso 21, o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde o anel no dedo, a sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este é meu filho, que estava morto e reviveu. Estando perdido, foi achado, e começaram a regozijar-se. Perceba o verso 21. Quando o espírito de orfandade penetrou no coração do jovem, ele não se achava digno de ser filho, mas queria ser um trabalhador. Queria aceitação pelo trabalho e não pela posição de filho. Você é filho amado, porque nasceu assim na família de Deus. Nunca abandone essa posição. Nunca confesse o contrário. Não permita que o espírito de orfandade atue em seus pensamentos. Jesus disse em João 8,35: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Seu lugar é habitar na casa do Pai para sempre.
Talvez você não se perdeu, mas existem áreas em sua vida que foram perdidas. O Pai vai restaurar, Ele vai curar. Ele trará para junto de si, onde o seu amor envolverá o seu coração, e o resultado será alegria indescritível da sua presença e de suas bênçãos. A alegria existe quando estamos no lugar certo, junto ao Pai. Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que não são órfãos, mas que têm um Pai. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode nos ajudar a abençoar, porque é muito importante. Toda oferta é usada para ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm, também usado para levar pessoas para um encontro. Você pode nos ajudar sendo um semeador. Faça isso e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ter uma colheita extraordinária em nome de Jesus.